Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre operações com vetores, tá? Operações básicas mesmo, no princípio. Primeiro tem uma definição a grosso modo aqui. Se você precisar saber uma definição mais aprofundada, eu aconselho você a olhar em livros e tal, procurar outra fonte mais, enfim, teoria. Agora, olha só, a grosso modo, vetor é a representação matemática feita através de uma seta, com o objetivo de indicar a medida que ele representa, tá? Todo vetor é composto por módulo, direção e sentido. Módulo é tamanho, tá, gente? Todo vetor tem tamanho. Se ele for zero, seja um ponto, ele é chamado de vetor nulo e é indicado por zero e normalmente uma setinha em cima que eu vou fazer daqui a pouco, tá? Então, por exemplo, o vetor nulo seria, por exemplo, o zero, uma seta assim, tá? O vetor, normalmente aqui eu não coloquei porque no aplicativo não tem isso, mas todo vetorzinho, normalmente todos os vetores têm uma setinha em cima, tá? Como se fosse, bom, tem alguns materiais que não adotam, até por isso mesmo que às vezes não fica difícil colocar, enfim. Vamos lá. Agora observe uma coisa, que eu tenho o vetor U, que está no mesmo sentido esse vetor menos U. Desculpa, ele está na mesma direção, tá? Mas sentidos opostos. Qual é a diferença? Como você consegue não se confundir com relação à direção e sentido? Imagina uma pessoa dando um tiro no alvo. Essa, vamos chamar de bala, né? Que é, de uma forma geral, chamada de bala, a munição. Mas essa bala que você atira no alvo, ela está na mesma direção sua e do alvo. É a mesma direção. Não importa se ela está indo voltando, ela vai estar voltando, que o alvo não atira, a menos que o alvo seja um alvo vivo, uma pessoa, enfim. Mas aí, quer que você tenha, vamos levar em consideração que esse alvo seja um alvo morto, só poder fazer mais sentido, por exemplo. Então você atirou no alvo, na mosca. Pô. Então a direção é a mesma para o alvo e para o atirador. Agora o sentido não, o sentido é só para onde a bala está indo, tá? Isso aí vamos ficar bem claro o que significa sentido e direção. Em vetor a gente usa muito isso. Bom, aí agora acontece, por isso que eu vou ter que V e menos V, ó, que sentidos opostos, U e menos U, sentidos opostos, então muda o sinal. Agora vamos aprender a somar essas grandezas. E módulo o tamanho dele, tá? O vetor pode ter de zero, né, a qualquer valor numérico de tamanho. E isso eu chamo de módulo, tamanho chama de módulo, tá bom? Então, como que eu somo? Tem duas. Se eu quiser somar vetores, eu conheço duas formas de somar vetores, para somar vetores. Então, vamos dizer, o vetor você pode deslocá-lo. Então, esse vetor U aqui é esse mesmo vetor U que está aqui, ó. Esse mesmo está aqui. Aí eu peguei o vetor V, eu quero somar U com V, tá? Eu quero saber o que vai acontecer, qual o representante de somar U com V, tá bom? Então, o V é esse aqui, ó. O V é esse, né, obviamente, e o U é esse, que eu peguei, joguei ele aqui, e peguei o V, joguei ele aqui. Repare que eu joguei origem com origem, ó, porque isso aqui eu vou usar a forma do paralelogramo. Aí formei essa figura aqui, parecida com um triângulo faltando uma outra parte, mas enfim. Aí como que eu vou saber o vetor resultante da soma de U com V? Esse aqui é o V, ó. Esse aqui é o V.
Esse aqui é o U. O vetor resultante aqui é o seguinte. Eu imagino que um vetor paralelo ao U aqui, ó. Vetor paralelo ao U aqui, o representante dele. E depois eu imagino um paralelo ao V aqui, ó. Bem paralelo. E vai encontrar a extremidade aqui. Então, esse vetor que vai partir aqui da diagonal aqui, ó, desse losango, que é um paralelogramo, esse é o vetor soma de U mais V, tá? Esse é o vetor soma U mais V. Eu poderia também fazer o seguinte, eu poderia fazer o... como se eu colocasse em série esses dois vetores, tá? Eu pegar a extremidade de um, pegar a origem de um e botar na extremidade do outro. Ou seja, isso aqui eu vou aproveitar para outra coisa, desenho para outra operação. Então vamos ver aqui, quer ver? O que eu poderia fazer? Eu tenho esse vetor, eu tava com esse vetor U aqui, melhor, vetor U aqui, e botar o vetor V aqui, ó, ao invés de botar embaixo, fazer um paralelogramo, eu botar ele aqui. Quando eu faço dessa forma, tá? Quando eu faço dessa forma, o vetor soma, ele aparece aqui, ó. Você repara? O vetor resultante. O vetor resultante aqui, ó. Vamos ver. É o mesmo que eu achei em cima. Só que lá eu fiz formando paralelogramo. Eu botei origem com origem dos dois vetores. Formei um paralelogramo com o representante de cada um deles. E a diagonal ficou sendo o vetor soma de U com V. E aqui eu só fiz colocando eles em série, tá? Os dois em série. Essa diagonal aqui é a mesma que está lá, que é U mais V. Agora, como eu faço para achar a diferença? Para eu fazer, por exemplo, para eu achar U menos V, tá? Então esse aqui é o U, esse aqui é o V. Você pode usar a mesma técnica do paralelogramo se quiser, tá? Eu acho mais simples fazer esse aqui do V, de fazer a diferença. Aí repare que agora você não vai usar essa diagonal grande aqui, não. Se você usar essa diagonal aqui, você vai achar o soma de novo. Então agora você vai usar essa menorzinha aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Quando você faz isso, você está achando o U menos o V, tá? Nesse sentido aqui. Para esse, não é interessante você botar nada em série, porque se você reparar, os vetores principais, eles não faz muito sentido você querer botar ele em série para poder achar o menos V, né? Bom, então essa é uma noção básica, né? A princípio, mas tem mais coisa para informar. O seguinte: suponha que eu acho que é muitos exercícios assim. Suponha que tem vários vetorezinhos. Sei lá, vou chamar isso aqui de vetor A, B e C. Poderia ter mais do que isso, tá? Poderia ter mais. Será que estão em série? Então qual é a soma aqui? A soma desse vetor é isso aqui, daqui até aqui, ó. Aqui significa soma A, B mais C, tá? Essa é a soma desses vetores aí. Isso é interessante saber isso. Outra coisa que é interessante saber em vetores é o seguinte: se ele fechar o círculo, eu vou chamar de círculo no sentido de
completou lá, por exemplo, eu tenho 4 vetores, e esses 4 vetores eles fizeram o seguinte: fui somando um com o outro, fui somando, e a ponto de dele chegar na extremidade do outro, na origem do outro. Então fechou o ciclo aqui. Isso resulta em zero, tá? Isso aqui resulta em zero. Sempre que fechar, você conseguir vetor o suficiente para fechar, isso resulta em zero. E tem que estar nesse sentido, no mesmo sentido, tá? Os vetores estão tudo no mesmo sentido para poder resultar em zero. Se tiver um diferente, já não vai dar zero, não. Então, às vezes acontece de estar assim também. Quer ver? Tem um assim, por exemplo, aí tem um para cá, aí tem um para cá e tem um para cá, ó. Isso aqui vai resultar em zero também. Questão séria. Tudo questão séria. Não, tipo assim, quando eu falei aqui no mesmo sentido, é aquela coisa, tá? Eu vou corrigir isso, porque eu acabei de explicar antes que não seria no mesmo sentido. No mesmo sentido ele ia fazer o quê? Ele ia fazer uma reta praticamente, né? Tá? Então eu corrigindo, não é no mesmo sentido que dizer, não. Eu quis dizer assim, na intenção de você dar continuidade na série D. A seta está apontando para cá, a outra pega da pontinha que é a seta, você bota a origem do outro e vai em cada extremidade de um tem a origem do próximo, tá? É isso que eu quis dizer e me equivoquei e faz o mesmo sentido. Bom, mas ficou claro aqui essa parte aí, tá? Eu vou ver se eu volto o vídeo para perceber melhor isso. Então, o que acontece? Aí tem exercícios que eles gostam de cobrar algo do tipo assim, por exemplo, vai lá, coloca o vetor U, coloca o vetor V e vem aqui, coloca um vetor aqui, chama de X e pede se achar o valor de X. Bom, aqui você sabendo a forma do paralelogramo para fazer a soma, você vai saber que esse X aqui é o vetor resultante. E só que ele vai ser o soma, vai ser a diferença, né? Esse X vai ser igual ao que? A U menos o V, né? Porque se você fizer o paralelogramo aqui, ó, fizer o paralelogramo pegando os vetores correspondentes ao U e ao V, essa diagonal aqui que vem gruda aqui seria o vetor soma, tá? Mas foi usar essa pequena aqui, ó, essa outra aqui, então ele é U menos V. Agora, se você tivesse no exercício assim, vetor U, às vezes meu U ficou igual V, tá? Aí eu tenho que ficar corrigindo. Dá nada para botar U igual V. Isso aqui é o U. Aí se você tem ele assim e por exemplo, eles querem achar o valor de X, mais facilmente a gente fala aqui. Aí o X está aqui, agora o X está aqui, tá? Eles vão e colocam para você aqui o V, ó. Coloca o V aqui, tá? Esse aqui é o U e V o X. E pede para você achar nesse caso aí também o valor do X. Então tem que ter cuidado o seguinte, cara. Qual é o valor do X ali no momento? Você tem que ter cuidado o seguinte, porque repara que esse vetor aqui, ó,
ele tá no lugar onde fica esse vetor que a gente faz o U menos o V. Só que acontece aqui que ele está ao contrário. Então, se ele está ao contrário, você não pode dar mole nessa hora não, para você mexer nisso aí não. Então vamos pensar que pode ser feita uma situação dessa. Aliás, deixa eu ver, x, não. Deixa eu apagar um negocinho aqui, deixa eu ver. Tá errado um detalhezinho aqui. Eu quero x aqui. Eu quero x aqui, ó. Então vamos consertar. Eu quero x aqui e quero v aqui. Ok. Aí repara que essa valor do x agora. No outro anterior, esse anterior que eu mostrei aqui, ó, você vê que ele é o x, o u menos o v, que está na posição correta aqui. Aqui não é que não esteja correta, porém ele não é mais o x, ele não é o u menos o v, ele está ao contrário, então ele é o menos u menos o v. Tá? Se ele é menos u menos o v, quando você resolve isso aqui dentro do parênteses, você vai ter v menos u. Então, na verdade, esse x aqui, ele vai valer o que? V menos u. Se é que deu para você entender. Deixa eu passar limpo aqui para entender o que foi feito. Tem o vetor u aqui e o vetor v aqui. Ok. Esse vetor aqui, ó, a gente já viu que ele é o u menos o v, tá? Então, se fosse para achar o valor de x nessa situação aqui, ó, então esse x ia corresponder a isso aqui, ó. O x ia corresponder a esse u menos v aqui, ó. Tá? Agora, se a gente tendo o v e esse vetor está voltado no sentido oposto ao anterior, então esse x aqui ele não vai ser igual a u menos v, porque está sentido oposto. É como se ele fosse o que? Menos x, né? Que na verdade vai ser o menos o que? Menos o u menos v de lá. Eu tô negativando esse u e v aqui porque mudou o sentido do vetor. Então, quando eu faço isso, o resultado daqui de cima eu tenho o que? O v, que sinal de menos que passa a ser o v positivo, e o u que era positivo passa a ser negativo. Então, na verdade, eu fico com v, nesse caso aqui, ó, o x, vou ter menos aqui só para dar ênfase aqui, tá? Mas se fosse o exercício no contexto, de repente não ia ter o menos aqui não, ia ter só que esse é o valor do x. Aí você ia ter que saber que eu ia ter que mudar o sinal do que você já está acostumado, quando ele está no tradicional, tá? Você mudou o sentido para aqui, o vetor está sentido para cima lá, ó. Então ele é o menos v. Aqui está sentido para baixo, então ele acaba sendo v menos u, que troca o sinal dos dois. Então o x aqui, para esse exemplo aqui, ó, o x aqui é u menos v. Desculpa, é v menos u, tá? Outra coisa também, suponha que você tenha lá no exercício algo desse tipo aqui, ó. Olha, você tem algo desse tipo aqui lá no exercício. Como que a
como que você vai sacar isso aqui. Bom, eu tinha dito antes o seguinte. Vamos pensar um detalhe. Aqui só mudou a posição, você repara? Ah tá, deixa eu botar o valor de quem eu quero aqui, né? Cadê? Aqui tem o x, o que você achou do x, tá? Aí aqui eu tenho o u. Eu aqui não vou me preocupar, eu aqui é exemplo solto, não vou me preocupar em... Porque eu mudei de coisa, mudar o sinal dele não. Foi com um exemplo em outro contexto, tá? Então, repare, te deram né, como exercício assim para você que é que acha o valor desse vetor x aqui, tá? Então, repara uma coisa, não se ilude por causa do desenho não. Se você colocar na ordem que você está acostumado a fazer como se fosse por série, o que você ia ter? Você ia ter o vetor u aqui e o v aqui. E esse vetor aqui, ó, esse seria o vetor soma, lembra? Esse seria o vetor u mais v. Porque a setinha deles estão indo tudo para o mesmo lado. Assim, o lado direito da tela, vamos botar aqui. Agora aqui, esse aqui não, tem duas setas indo para o lado esquerdo da tela. Aonde que seria o vetor soma? Ele está voltando. Se ele está voltando, tem que ter cuidado com isso. Por quê? Porque se ele volta, se tivesse mesmo, as três setas mesmo assim, no mesmo lado, apontando no mesmo lado da tela, igual essa daqui, é u mais v. Como tem um contrário, então esse cara aqui, ó, ele vai ser igual ao que? Menos o u mais v. Isso é igual a que? Menos u menos v, tá? Então x nesse caso aqui, esse x vale menos u menos v, tá? Tem que ter cuidado, essa coisa costuma cair em exercícios e que é uma beleza. Vou ver mais um caso aqui. Eu já vou sair que eu preciso dormir um pouco. Bom, eu tenho aqui o vetor x agora está aqui. E esse aqui é o vetor v. E esse cara aqui, ó, que está para aqui, é o vetor u, tá? Aí suponha que aqui a gente quer, né, achar o valor desse vetor x. Bom, o que acontece nesse caso aí? Você vai arrumar o que você sabe da teoria. Você sabe que esse u, olha só o que você vai fazer. Você quer achar o x, mas você sabe que esse u está no lugar onde você faz o que? O x menos o u, né? Então você sabe que o u, esse vetor u, ele vai ter que ser igual ao vetor x menos o vetor v. Tá? Por quê? Porque é claro, isso aqui você já sabe fazer. Aqui tem vetor x e tem vetor v. Então esse vetor que passa aqui, esse vetor u, ele é equivalente ao vetor x menos o v. Mas como eu quero achar x, eu vou isolar o x, né? Então eu tenho o seguinte, esse vetor u eu deixo desse lado, eu passo o v para esse lado de cá e dx aqui. Então eu tenho que o x é igual ao que? A u mais v, tá? Aqui, para quem não entende, ele fica perdido, troca a posição, fica meio perdido. Porque a igualdade serve para os dois lados, então não me preocupei em botar o x para o outro lado, porque tem que trocar sinal e tudo mais. Mas eu sei que, ó, essa aqui é a resposta para esse exemplo que eu passei aqui agora, tá bom? Bom, por hoje é só, o vídeo ficou um pouquinho grande, espero que vocês tenham entendido. Tá bom? Obrigado, curta, se inscreva no canal, o YouTube está aí querendo prejudicar os canais pequenos. E é isso aí, muito obrigado, até a próxima, fique com Deus.